Da palestra de hoje. Opa, acho que cortou o início. Vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda palestra do ERRC. Além da palestra de hoje, eu gostaria de lembrá-los que amanhã teremos a nossa última palestra. A palestra de amanhã será intitulada Performance, Escalabilidade e Segurança em Ambientes OpenShift, que vai ser ministrada pelo Rodrigo Miciadia, da Red Hat. E a palestra de ontem, que tratou os desafios de P&D do mercado nacional, que foi ministrada pelo Marcelo Barcelos, também está disponível, para quem não conseguiu assistir ontem, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Nós temos hoje de noite o mini curso 2 de Fundamentos LoRaWAN, Teoria e Prática, começa às 19 horas, e também o nosso mini curso 1, que tratou de computação em borda em rede 5G, foi ontem à noite, vai estar em breve lá disponível também no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir. E por fim, não menos importante, amanhã nós temos o nosso workshop de segurança, o WRSEG, nos 2 turnos, manhã e tarde, certo? Com vários trabalhos interessantes aí na área de segurança. Não deixem de participar. Apenas um lembrete, pessoal, antes de iniciarmos aqui, as perguntas vocês podem ir fazendo ao longo da palestra, tá? Se for pertinente, o palestrante pode, inclusive, interromper ou direcionar a palestra de acordo com as perguntas de vocês, então não deixe de se manifestar e o que vocês gostariam de saber mais sobre a AWS e, na medida do possível, a gente vai adaptando ali ao longo da palestra, tá? Se não for o caso, no final a gente tenta responder todas as perguntas. Então não deixem de colocar ali no nosso chat do YouTube. Sobre a nossa palestra de hoje, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, então, o Charleston Telles. O Charleston é mestre em software, em arquitetura de software pela Queensland University. Ele também é arquiteto de soluções AWS, tendo trabalhado em projetos de arquitetura em empresas de telecom, bancos e seguradoras. Ele hoje é responsável pelo programa de capacitação de alunos e professores do ensino superior no Brasil, do programa AWS Academy. Na fala de hoje, o Charleston vai nos falar sobre fundamentos da nuvem AWS e o programa educacional da AWS Academy. Então, Charleston, fica à vontade. Quando tiver tudo pronto e quiseres começar, tudo contigo. Obrigado, professor. Primeiramente, agradecer o convite da FSU, agradecer o convite para esse evento, é um prazer estar com vocês aqui. Então, obrigado pela introdução, professor. Como o professor comentou, sou arquiteto de soluções na Amazon Web Services e hoje sou responsável por um programa educacional chamado AWS Academy. Então, a ideia aqui hoje é trazer para vocês aí alguns conceitos de computação em nuvem e para não ficar muito teórico, muita teoria, vamos trazer aqui algumas possibilidades de migração de um data center ou de arquiteturas de on-premises para a nuvem de computação, mais especificamente a nuvem da AWS. Eu não gosto muito de seguir PowerPoints, mas vamos seguir aqui um arquivozinho, vai ajudar bastante aqui a gente a clarificar as ideias. Como o professor falou, você não precisa esperar até o final para as perguntas, tá? Vocês podem ir digitando as perguntas no chat, o pessoal vai estar capturando no background, e vocês vão conseguir, e eu vou respondendo aí na medida do possível. Eu vou colocar aqui em full screen o PowerPoint, tá? E aí vou perder um pouco de acesso aqui ao chat, mas aí o pessoal vai me ajudando aí a capturar as perguntas de vocês. Vamos ver aqui se consigo pôr full screen. Vamos levantar aqui. Vamos ver se vai facilitar para vocês o full screen. Se não, deixa ele em segundo plano aqui mesmo. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Não está no full screen. Posso colocar também só a apresentação aqui, né? O pessoal está... Melhor ficar aqui, né? Eu fico do lado aqui, vocês vão vendo. Se ficar muito pequeno, eu coloco no full screen, mas aqui ajuda bastante aqui para eu ver os próximos slides aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então. A ideia é que hoje a gente vai falar um pouquinho então da história da Amazon, só para contextualizar e onde que a Amazon e a AWS se encaixam nesse contexto. Vamos falar um conceito de computação em nuvem, de cloud computing, as categorias e os core services, e aí vamos entrar aqui em algumas arquiteturas de exemplo, exemplos clássicos aí, né, que podemos rodar, de arquiteturas que podemos rodar na nuvem. Vamos trazer o exemplo de um portal web, um servidor de banco de dados e um servidor de arquivos rodando na nuvem.
Aí vou dar um overview das outras categorias de Cloud Computing, e provavelmente na audiência tem muitas pessoas que mexem também com pesquisas, então vou falar também do programa de pesquisas da AWS, como que pesquisadores podem fazer solicitação de créditos para rodar aí os projetos de pesquisa dentro da nuvem da AWS, tá bom? Bom, então falando um pouquinho da história da Amazon, a Amazon começou com essa empresa de comércio eletrônico. Em 1994, Jeff Bezos, nosso fundador, começou a vender livros pela internet. Talvez algum de vocês lembrem do primeiro site da Amazon.com, onde eu comprava livros novos e usados, e acabou se tornando famosa aí pela venda, compra e venda de livros. Em 2005, a gente começou a vender mais produtos, até antes de 2005, né, vendendo mais produtos, não só livros, mas qualquer tipo de produto, via o site de comércio eletrônico da Amazon. E, finalmente, em 2006, porque esse nosso website, nosso portal de comércio eletrônico já tinha presença global, nós já tínhamos réplica de servidores rodando em diferentes regiões, já tínhamos réplicas rodando na Europa, réplicas rodando na Ásia, réplicas rodando aí nos Estados Unidos, nós chegamos à conclusão, por que não pegar esses recursos de hardware e software, nossos data centers, e terceirizar. Nós podemos prover acesso aos nossos data centers para os clientes. Então surgiu aí a ideia da Amazon Web Services, que através de um portal web, na época um grande conceito aí da arquitetura eram os web services, onde eu consigo fazer chamadas de software via APIs. Então nós criamos a API da Amazon, onde eu conseguia instanciar recursos de hardware, máquinas virtuais, banco de dados, recursos de armazenamento. Então surge aí em 2006 a Amazon Web Services. Então a própria Amazon.com usa os recursos da Amazon Web Services. A gente gosta de dizer que a gente é cliente, somos clientes de nós mesmos, para vocês terem uma base de como funciona. Dentro da Amazon nós temos, claro, outras áreas, temos a área do Kindle, Amazon Kindle, nosso device de leitura de livros digitais, talvez alguns de vocês tenham o device Kindle ou até o Kindle Application no seu celular para leitura de livros. Aqui chegou no Brasil o ano passado aí, o Amazon Prime com streaming de TV, né? Então, para quem aí já tem uma Smart TV, pode assistir filmes e séries através do Amazon Prime, que está disponível no Brasil aí desde 2020, né? Então, outra área da AWS. Temos o Amazon Fresh, algumas outras áreas que ainda não chegaram aqui no Brasil, mas a Amazon como um todo é uma empresa muito mais abrangente, tem muito mais coisas por trás da Amazon como um todo, tá? Mas hoje a gente vai focar especificamente na Amazon Web Services. Então, o que seria computação em nuvem, né, pessoal? A gente gosta aqui, então, você ter acesso a esses recursos de hardware e software, né? Eu não precisar comprar aquele bom e velho servidor e não precisar instalar o software. Esses recursos vão ser terceirizados e eu pago só pelo que eu utilizar. Seria uma analogia aqui do interruptor de luz dentro da casa de vocês. A empresa de energia elétrica tem toda a infraestrutura, traz energia para você até o ponto dos teus eletrodomésticos ou a tomada, e você paga de acordo com o seu uso. Se você desligar a luz da sua casa, você não paga. Se você ligar, você paga. Ligou um eletrodoméstico, paga. Desligou, não paga. Tá? É assim que funciona os recursos de hardware e software dentro da Amazon Web Services. Eu pago pelaquilo que eu estou utilizando. Se eu levantar um servidor, eu pago enquanto ele está rodando. Se eu desligar esse servidor, der um shutdown, eu não preciso mais pagar por aquele servidor. Tomar cuidado com o armazenamento, né? Porque o armazenamento, tenho os arquivos lá na nuvem, isso vai estar sendo pago, não pagar, vai estar sendo pago enquanto esses arquivos estão lá na nuvem. Mas os recursos de computação eu pago à medida que eu vou utilizando. E aí nós temos esses recursos de servidores virtuais, banco de dados, servidores de arquivo, equipamentos de rede, toda aquela parafernália de equipamento de networking, roteadores, switches, eu consigo ter toda essa parte aí dentro da nuvem AWS e pago pelo que eu utilizar. A primeira coisa quando eu falo de nuvem, né, pessoal, quando você fala, tá na nuvem, meus arquivos estão na nuvem, a primeira categoria que vem à mente é a categoria de storage. Muitas pessoas pensam que nuvem é storage, é só armazenamento, né? Então, se perguntam, onde estão meus arquivos? Estão na nuvem. Pensa que é só armazenar aquelas fotos, aqueles arquivos, jogar para a nuvem, mas na verdade armazenamento é só uma das categorias
de nuvem de computação, tá? Nós temos muitas outras categorias. Temos, claro, a categoria de computação, que é eu conseguir criar servidores virtuais dentro da nuvem. E quando eu falo servidores aqui, é legal eu pensar já em termos de sistemas operacionais, né? Hoje nós temos aí vários flavors de Linux, né? Temos o Linux da Red Hat, temos o Ubuntu, temos o CentOS, temos o Debian. Todos esses flavors, esses sabores de sistemas operacionais eu consigo rodar na nuvem, consigo rodar o bom e velho Windows na nuvem, consigo rodar macOS na nuvem AWS, tá? Se vocês querem instanciar, temos hardware da Apple dentro da AWS também, onde eu consigo rodar máquinas virtuais também usando macOS. Então, esses são os servidores. Temos a categoria de banco de dados, e aqui eu estou falando de banco de dados relacionais e não relacionais. Banco de dados clássicos, Microsoft SQL, Oracle, Postgres, que vem do open source, né, de software, o próprio MySQL, consigo rodar MariaDB, todos esses relacionais temos lá dentro da AWS. Também os não relacionais, temos MongoDB, Cassandra, todo esse banco de dados não relacionais temos dentro da AWS também. Inclusive, com o pedido dos clientes, né, com muitas coisas vêm de pedidos de clientes, temos o próprio banco da AWS, que é o chamado Amazon Aurora, que usa o engine ou do Postgres ou do MySQL. Você pode escolher na hora que for rodar esse banco de dados. Temos toda a categoria de networking, né, roteadores, switches. Então, eu consigo criar para o pessoal que vem aí da área de infraestrutura, configuração de roteadores, tabela de roteamento, configuração de firewall, configuração de servidor de DNS. Para quem não sabe, se eu quiser fazer o nome de registro da minha empresa.com dentro da Amazon, eu consigo fazer também. Dentro da Amazon Web Services, nós temos um serviço chamado Amazon Route 53, que é um serviço de DNS, onde eu consigo fazer, por exemplo, nome, registro e nome de domínio. Então, eu dou toda a parte de load balance para balanceamento de carga, o CloudFront, que é a nossa CDN, é o Content Delivery Network, para fazer cache de conteúdo distribuído pelo mundo, temos esse serviço também. Temos, é claro, toda a bateria de serviços de segurança em vários níveis, né? Aqui eu gosto de dividir os níveis do modelo OSI, para quem lembra lá do livro Tony Ball, tem a camada de rede, tem a camada física, né? Tem a camada de redes, tem a camada de enlace, tem a camada de aplicação. Então, aplicar a segurança em todas essas camadas, temos serviços para auxiliar nisso aí também. Toda a parte de gerenciamento, administração da tua arquitetura rodando a AWS, temos serviços para facilitar isso também. E a parte de gerenciamento de custos. Hoje, um arquiteto de soluções que vai para a nuvem, não adianta ele só me prover a solução. Não adianta ele chegar, tá aqui a solução que vai funcionar. Ele tem que envolver quanto vai custar. Ele tem que saber, o novo arquiteto de software é esse. É o arquiteto de software que não só te dá a solução técnica, mas ele te diz exatamente quanto vai custar por mês. Se o arquiteto não sabe fazer cálculo de custos, ele está fora do mercado. Se você é um arquiteto que não sabe quanto custa a tua solução, você está fora. Então, cálculo de custos extremamente importante. Tanto é que vou focar em cálculo de custos hoje aqui nessa apresentação, porque ela é relevante, ela é primordial, ela é, na verdade, obrigatória. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Antes de eu entrar nos exemplos aí, se tiver alguma pergunta, eu já posso tentar clarificar aqui. Eu não estou vendo o chat aqui. Agora estou vendo o chat. Acho que não tem pergunta, né, pessoal? Não sejam tímidos, pessoal. Vocês podem perguntar, e senão eu assumo uma das duas coisas. Ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês entenderam tudo. Só tem essas duas possibilidades. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar, então, nas possíveis arquiteturas de migração para a cloud. Muito bem. Então, vamos falar primeiro aqui de uma arquitetura do web server. Então, várias empresas, pequeno ou grande porte, elas têm o famoso portal web. Eu tenho que rodar o meu portal web. Muito bem, então vamos falar aqui da instalação desse portal web aí, vamos falar na stack de hardware e software. Então, aqui do lado tem uma tabelinha. Claro que eu vou precisar de um recurso de hardware. Recurso de hardware, estou falando aqui CPU, memória e disco.
né? Falando em CPU, memória e disco dentro da AWS, são 2 serviços. É o EC2, o Elastic Computing Cloud, e o EBS, o Elastic Block Storage, que é o meu sistema de arquivos, ou o meu HD, se vocês pensarem em termos de hardware. A EC2 nada mais é do que um hardware, eu tenho lá uma hypervisor lá dentro do data center da AWS, onde eu vou fazer a divisão, vou alocar um espaço nessa hypervisor de CPU e memória, tá? Então, quando eu instancio a EC2, eu vou escolher a primeira coisa, o hardware, CPU e memória. E quando eu seleciono a EBS, que é o disco de file system rodando por trás dessa máquina virtual, eu vou dizer quanto eu preciso em capacidade. E aqui eu posso escolher os tradicionais HDs ou SSD. Para quem já usou SSD, eu tenho, por exemplo, um computador antigo meu aqui rodando Windows, que eu instalei o Linux numa SSD, coloquei, ficou muito rápido, não precisa de comprar um outro computador. Então, a estratégia de você usar SSD para I/O de disco de sistema de arquivos é muito interessante. Então, teremos o servidor de hardware aqui com CPU, memória e disco. Vou escolher um sistema operacional. E aqui eu posso escolher um flavor de Linux, como eu falei, de Windows ou até de Mac. Tá? São possibilidades de sistema operacional. Em cima desse sistema operacional, vou escolher um servidor web. Né? Aí vou escolher o meu servidor web favorito. É Apache, é o Tomcat, é o Internet Information Server, é o NGIX. Eu escolho o servidor web que eu quiser. Tá? E no topo do web server, eu vou escolher o runtime. E aí eu escolho qual é o runtime que eu vou escolher para minhas páginas webs. Tá? Vai ser PHP, vai ser Java, vai ser .NET Framework, vai ser outra coisa. Eu escolho. Para quem é mais antigo, vai ser CGI, eu escolho. Vocês escolhem o runtime. Tá? Então, vocês definem essa stack. E isso é muito simples de definir aqui. Nesse caso aqui, eu escolhi duas EC2, tá? 2 máquinas, então eu vou estar rodando um ambiente duplicado. Vou ter um ELB, um Elastic Load Balancer, para distribuir minha carga entre essas 2 máquinas, ou seja, eu já tenho aqui uma resiliência, já tenho uma duplicidade, né, que vai me garantir aí que minha aplicação vai estar rodando com mais resiliência. E coloquei um Route 53 para fazer, por exemplo, o registro de nome e domínio da minha empresa. Vamos supor que eu sou um arquiteto e vou para começar a vender serviços. Eu abro uma empresa de consultoria, eu conheço a AWS, só eu sabendo esses 4 serviços aqui, eu já posso começar a falar, eu faço o host do teu portal web. Só com isso aqui. Ah, Charles, quanto custaria para eu rodar essa arquiteturazinha simples aí? Essa arquitetura simples que você colocou na tela aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom, deixa eu ver se eu consigo. Para vocês verem melhor isso aqui. Vou colocar full screen, pronto. Tá lá. Aí, e aqui eu consigo aumentar um pouco. Estão vendo bem aí que aqui os númerozinhos são um pouco menores. Então, eu escolhi aqui, nós temos uma calculadora de custos, tá? E como eu falei, você vai estar ser cobrado mensal. Então, eu criei minha conta da AWS, coloquei lá um número de cartão de crédito, que vai ser tarifado mensalmente, e escolhi 2 instâncias de servidor web. Escolhi o Windows, nesse caso aqui, porque lembre, pessoal, o custo da licença também tem que ser considerado. Né? Vocês não vão pagar lá para a Microsoft o custo da licença, vocês vão estar pagando para a AWS que paga a Microsoft. Então, vocês pagam tudo para a AWS repassa esse custo do sistema operacional para outros vendors, nesse caso aqui, Windows. Se eu estivesse rodando um banco de dados Oracle, a mesma coisa, a AWS que paga a Oracle pelas licenças. E como nós compramos essas licenças em grande quantidade, nós conseguimos pegar um desconto muito bom e repassamos esse desconto para o cliente. Tá? Então, aqui escolhi um Windows T3 Large, que é uma nomenclatura que a gente dá para CPU e memória. Isso aqui tem 4 CPUs, tá? E 64 GB de memória. Então, esse é o hardware que eu utilizei para minhas instâncias. Para rodar essas 2 máquinas, esses 2 servidores, $702 por mês, só de servidor. E disco, Charles? Escolhi um disco de sistema operacional de 5 GB para cada uma, tá? Um total aí de 5 GB por mês, que também vai dar ali mais 10 centavos ali, colocou, né, por mês. Disco, o storage é relativamente barato dentro da nuvem, tá? Meu serviço de DNS aí vai ter um custo aí do nome de registro, mais o tráfego passando por esse servidor DNS, né, que são os registros de nome aí, de mais
60,50 dólares. Vou ter o balanceamento de carga aí, mais um servidorzinho, mais 18 dólares. Para rodar essa arquitetura de servidores web, 758 dólares por mês. Fazendo aí uma conta de padeiro, né? Na época aqui estava, na época que eu fiz esse slide aqui estava 5,13, está um pouco mais o dólar agora aí. Então daria aí 3.800, quase 4.000, vamos colocar 4.000 por mês, tá? 4.000 por mês, 4.000 reais. Vezes 12 daria em torno de 46 mil reais por ano, ou seja, 50 mil reais por ano para eu rodar essa arquitetura. Pô, Charles, 50 mil dólares por ano é uma arquitetura considerável, Mas vejam, meus amigos, eu estou rodando meu portal web 24/7, ele vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 2 máquinas rodando em paralelo. Se você fosse rodar essa máquina dentro da tua empresa, você teria que comprar, no mínimo, uma hypervisor, tá? E aqui falando aqui de 8 CPUs e 32 GB de memória, que é a mesma CPU que eu estou falando ali, para você comprar essa hypervisor aqui, hoje aí, escolhi um site aleatório aí, 16 mil dólares para eu comprar isso aqui. Ah, Charles, mas aí você teria que comprar 2, né? Não esqueça, então 2 aqui iria aí para 32 mil. Tá? Comparando lá com 48 lá para eu rodar na nuvem. Ah, Charles, mas esse portal web aqui, e não estou considerando aqui o custo do Windows, né? Estou considerando só o hardware, não estou considerando o Windows, não estou considerando todos os roteadores que você vai ter por trás aqui dessa máquina. Agora, imagine você tendo isso aqui no teu ambiente, você ainda tem o gasto de luz, isso aqui esquenta pra caramba, então você tem que ter uma refrigeração. Então, sim, é possível comprar e rodar on-premises? É, mas não esqueçam todos esses custos extras. E daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, que essa máquina aqui já vai estar obsoleta, o que é que eu faço com isso aqui? Jogo fora e vou ter que comprar outro, né? Lá na nuvem, basta eu selecionar um outro tipo, de máquina, faço um upgrade. Quem vai tomar conta do hardware por trás é a AWS, é o provider de nuvem, não é você. Tá? Então, essas são algumas vantagens aí de eu ter o meu servidor rodando na nuvem. Além do que, eu escolher aonde eu vou estar rodando essa máquina aqui, eu escolhi a Virgínia, nos Estados Unidos. Mas a AWS hoje tem 26, que a gente chama de regiões diferentes. Se eu quisesse rodar essa máquina em São Paulo, sim, São Paulo tem uma região. Se eu quisesse rodar lá na Europa, em Frankfurt, na Alemanha, em Milão, na Itália, em Londres, na Grã-Bretanha, é possível. Tá? Se eu quisesse rodar lá no Japão, em Tóquio, é possível. Em segundos, eu mudo onde essa máquina está rodando. Se eu quiser ter uma réplica da minha arquitetura em outro lugar do mundo, pode. Tá? Então, essa é outra vantagem aí de eu estar migrando para a nuvem. Mas eu quis trazer aqui um exemplo de custos e qual é o comparativo que você faz aí para dizer se vale a pena ir para a nuvem ou não. Custo é uma delas, mas também leve em conta esse negócio de software, de eu ter que comprar de outra empresa, eu comprar o hardware de uma empresa, o software de outra empresa. Do ponto de vista operacional dentro da empresa pode ficar complicado. Eu tenho um contrato com a Microsoft, outro contrato de hardware, outro contrato com outra empresa. Aqui não. Aqui é uma empresa só. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí até agora? Alguma pergunta aí? Pessoal, me ajuda aí. As apresentações remotas é extremamente bizarro, né? Porque você nunca sabe se o pessoal da audiência ainda está lá. Pode ser que eu estou falando sozinho aqui por horas e nem vou saber. Dá um alô aí, pessoal. Estão vivos? Estão do outro lado? Bom, vamos lá. Professores, tá tudo certo aí? Tem perguntas? Estão me ouvindo bem? Digito no chat aqui. Tudo certo? Estamos ouvindo bem. Estamos aqui por enquanto nada. Beleza, estou conseguindo ver aqui que eu tenho que migrar por chat aqui quando eu ver. Então vamos em frente, pessoal. Vamos para mais um modelo clássico aí de migração de quem está vindo para a nuvem. Além de, claro, um dos exemplos é o portal web. E a gente gosta de falar do portal web porque é um exemplo que toda empresa, seja ela de pequeno porte, de grande porte, de enterprise, bancos, seguradoras, empresas de telecom,
até as menores, empresa de contabilidade, uma empresa que só lojas que precisam de uma presença web. O portal web é um exemplo clássico. Um outro exemplo clássico é o servidor de banco de dados. Quando você fala de software, vocês aí que são da área de TI, não tem como fugir, em algum momento eu vou estar falando de banco de dados. O banco de dados faz parte da utilização, da produção de software. É um recurso necessário para esmagadora, 99% do software vai precisar de um banco de dados, tá? Para armazenar meus dados de uma maneira estruturada, certo? Então, como eu falei, o nosso serviço de banco de dados se chama RDS, Banco de Dados Relacional, da Relational Database Server, e eu vou falar dele aqui, tá? No exemplo anterior, eu falei de 4 serviços diferentes, falei de EC2, EBS, ELS, né, o Load Balancer, e da Route 53. Esses são 4 serviços suficientes para o meu portal web. Para o meu banco de dados, um serviço só resolve. Um serviço só resolve, tá? Então, aqui na stack, né, vamos sempre falar em stack aqui, não tem, quem é da arquitetura falar da stack, falar da pilha, faz sentido, sempre faz sentido. Então, aqui a stack é diferente, o hardware continua lá, eu vou selecionar para esse meu banco de dados CPU, memória e disco, não tem como fugir, teoria da computação, arquitetura e computação. E on top, no topo desse cara, eu vou colocar um engine, tá? Vou colocar o meu engine de database. E aí vou escolher os clássicos aí, Microsoft SQL, o Oracle não saiu nesse print aqui, mas tem o Oracle também, Postgres, o próprio Aurora, MariaDB. Ah, Charles, mas e o sistema operacional? Legal, isso seria uma pergunta legal aí. Ó, eu mesmo estou fazendo pergunta para vocês. Ah, Charles, cadê o sistema operacional? O sistema operacional aqui, para quem está selecionando o RDS, você não precisa selecionar. Ah, Charles, mas eu poderia instanciar uma máquina virtual e eu escolher o meu sistema operacional, por exemplo, Linux, Ubuntu, baixar o MySQL e rodar o MySQL? Sim, é uma possibilidade, tá? Aqui a gente tem um serviço que a gente chama de Fully Managed, tá? Completamente gerenciado, que o cliente não precisa se preocupar com o sistema operacional, ele já pula do hardware, ele escolhe o hardware que ele quer e já pula para o engine, tá? E aí o engine já vai estar lá para ele. E aí o RDS, pessoal, tem 2 features muito interessantes para vocês aí. A primeira é a criação do Master Slave. O Master Slave, você já tem, lembra que eu criei lá no meu portal web, criei 2 instâncias EC2? Aqui na RDS eu crio o Master Slave, eu posso selecionar Multi-AZ. O que seria isso? Multi-Availability Zone. Vamos pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, a região de São Paulo. Toda a região da AWS, nós temos no mínimo 3 data centers separados, tá? E vem comigo no replay. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente pode ter um data center, a gente não sabe a localização exata, tá? Nem mesmo quem trabalha na AWS, só quem trabalha no data center vai saber. Se nunca vai passar lá no prédio, vai ver bem-vindo à AWS. Não, por questões de segurança, é um prédio secreto. Mas vamos pensar aqui em São Paulo, eu tenho um prédio mais ou menos, um data center mais ou menos em Guarulhos, um outro mais ou menos em Jundiaí e um outro mais ou menos na região aqui, Zona Sul, Guarapiranga, mais ou menos. Esses data centers conectados por fibra ótica, tá? Fibra ótica de alta velocidade, que eles conseguem fazer uma réplica entre si. Então, quando eu crio um banco de dados multi-AZ, quer dizer que eu tenho um banco de dados criado num data center desse e uma cópia rodando em paralelo no outro. Tá? Para quê? Maior reliability. Vai ser um banco de dados reliable, ele vai estar sempre ali para mim. Tá? A cópia é feita, qualquer insert, update, delete que eu fizer é feito sincronamente em ambos os bancos de dados. Tá? Então, agiliza bastante a questão de disponibilidade desse teu banco. A segunda possibilidade que eu tenho é a possibilidade de fazer uma read réplica. Tá? Aí já seria assíncrona. Essa read réplica ou réplica de leitura eu posso fazer na mesma região ou numa outra região, o cross-region réplica, tá? E para quem mexe com banco de dados aí, por que isso é estratégico? Para eu evitar que aquelas minhas queries de consulta ao banco, que são queries de análise de dados, os analytics, interfiram na performance do banco. Eu não vou fazer aquelas queries pesadas no meu banco quando eu tenho transacional, meu banco quando eu estou fazendo insert, update, delete, direto. Essas queries de busca, consolidação, reporting, eu vou fazer numa réplica. Tá?
Então, estrategicamente, faz sentido eu criar no mínimo uma réplica, tá? Pô, Charles, e quanto custaria para eu rodar um clusterzinho simples desse com Master Slave, que é o Multi-AZ, e uma Ready Replica de a Microsoft SQL, por exemplo, rodar na nuvem? Vamos ver. Lembra que eu falei que arquiteto tem que falar de custos? Então vamos lá. Muito bem. Aqui, na verdade, eu escolhi Oracle, tá? Escolhi Oracle para esses dois databases aqui. Peguei uma instância R3 duas vezes large. Esse cara aqui, ele tem 8 CPUs, tá? E 128 GB de memória, que são máquinas sugeridas para banco de dados, certo? Então, peguei esse carinha, escolhi Multi-AZ, né, que já vai ter um Master Slave rodando, e para storage escolhi 20 GB de storage. Veja que aqui eu tenho que ter um pouco mais de storage, poderia até subir para terabytes aqui, dependendo do tamanho do meu banco, tá? Mas para esse exemplo aqui, só para vocês verem mais ou menos quanto custaria rodar esse Oracle na nuvem. Lembre-se que tem o custo de licença da Oracle, que não é barato, diga-se de passagem. E vamos ver quanto custaria para rodar essa maquininha aqui, ou esse clusterzinho aqui na nuvem. Mensal, $5.339 mil por ano, mais o disco, $5.871 por ano. Quase $6 mil para eu ter rodando o meu banco Oracle na nuvem. É um banco com duplicidade? É. É um banco Oracle que está a licença lá? É. Hardware está lá, disco está lá, mas é um preço considerável. E aí o que eu fiz um comparativo, rodando exatamente essa mesma máquina, só que agora não escolhi o sistema da Oracle, escolhi o Aurora da AWS. Aí o preço mensal já vai cair para aqui, ó, $1.870 mil, comparado com $5.871. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você vai fazer a migração do teu banco de dados para a nuvem, levar em consideração o teu engine, qual é o vendor do teu engine, pode fazer diferença. Então, essa é uma migração que a gente sugere bastante, né, que é o que a gente chama aqui de Database Freedom. Você reduzir os teus gastos dessa maneira. E, claro, todos os outros benefícios de rodar na nuvem que eu já falei. Você poder rodar em diferentes regiões automaticamente. Tem questão de backup, que eu consigo fazer desse banco aqui na própria nuvem. Então, acaba sendo um cenário bem interessante. Então, veja que se eu sair conhecendo só RDS e só esses 4 serviços aqui, veja a quantidade, eu como arquiteto ou eu como aluno saindo da faculdade, se eu conheço o mínimo do mínimo da AWS. E aqui eu estou falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, pessoal. Isso aqui é no primeiro dia da AWS, você aprende isso aqui. Isso aqui que eu estou falando, no primeiro dia você aprende. Tá? Então, 2 cenários aí de migração para vocês para a nuvem. E agora eu vou entrar no terceiro e último cenário aqui de migração, mas antes vamos ver se temos perguntas aí, pessoal. Tem uma pergunta no chat, o professor Vinícius aí está falando. Vamos dar uma olhada aqui. Tem plano para estudante? Essa é a pergunta? Plano para estudante. Então, o estudante aí, vamos falar de estudante. Se eu sou estudante e quero aprender a AWS, tá? Aprender a AWS. Todos esses serviços aqui vocês conseguiriam experimentar e ver videoaulas desses serviços através do programa AWS Academy. No AWS Academy, ao invés de você criar a sua conta AWS, você recebe uma conta de estudante que você vai fazer laboratórios. Veja que aqui eu estou falando contas para aprendizado, tá? Se eu quiser criar uma conta minha de estudante, aí para eu realmente começar a vender serviços, aí você tem que criar lá por fora no portal da AWS Console. Lembrando que no primeiro ano você tem muita coisa grátis, tá? Então, mesmo você sendo estudante e você quer aprender, você pode criar uma free tier no primeiro ano e você utilizar muitos serviços de maneira gratuita, muitos. Mas a minha recomendação aqui, você como estudante para aprendizado, é você entrar numa classe do AWS Academy. O IFSU tem classes, o professor Rodrigo, agora falei o nome errado aqui agora dos professores, é muito professor aqui, depois vocês me ajudam, mas tem uns professores aqui no IFSU aí que vão, o professor Roberto, desculpa, professor Roberto, Rodrigo, ó. O professor Roberto,
pode abrir classes aí para vocês do primeiro curso, que é o curso de Cloud Foundation, para vocês começarem a aprender esses serviços. Lá tem laboratórios onde vocês vão criar banco de dados, vão criar portais web, lá já no primeiro laboratório, no primeiro curso, tá? Então, para estudante, AWS Academy, esse é o caminho. Aí o Danilo está fazendo a pergunta. Mais alguma pergunta aí? Colocamos na tela. Beleza. Ah, boa, você tinha colocado na tela, você tem plano da estudante. Beleza. Então tá bom, pessoal. Então vamos tocando aqui 2 cenáriozinhos para vocês. Vamos para o terceiro e último cenário agora aqui. Um exemplo clássico. O que acontece dentro das empresas, né, pessoal? Eu tenho, lá dentro da empresa, talvez até dentro da própria instituição de ensino, no meu file system, no meu sistema de arquivos, eu tenho lá um drive mágico, é aquele drive X, drive T, drive S, cada empresa mapeia com uma letra, mas é um drive onde eu vou salvar os meus arquivos, certo? E aquele arquivo é um local na rede, não necessariamente eu sei que lugar da rede, mas eu tenho um servidor de arquivos na rede. E esse servidor de arquivos começa a crescer, né? Eu não sei quanto de disco eu preciso para armazenar, porque os arquivos vão crescendo exponencialmente todo dia, e acaba sendo um empecilho para as empresas tratarem esse servidor de arquivos. Por quê? O espaço é restrito, né? Eu preciso estar comprando sempre mais disco. Backup não é sempre trivial, né? Eu ficar fazendo backup desses arquivos. Então, qual seria a solução usando a nuvem para isso? Nós temos um serviço chamado S3, ou S3, Simple Storage Service, que aí sim é um serviço de armazenamento, puramente armazenamento. Esse serviço específico, a maneira que eu faço upload e download, ele utiliza o protocolo HTTP, tá? Então, fica fácil aí de eu fazer upload e download até usando uma interface de web browser, porque ele é puramente HTTP. Para quem conhece um pouquinho mais o protocolo HTTP, conhece o formato do datagrama do HTTP, eu consigo ali na parte do body, do corpo da mensagem HTTP, mandar arquivos, né, criptografados ou não. Então, é uma excelente alternativa de armazenamento. Lá na rede local, claro que eu não vou estar fazendo o upload imediato desses arquivos, nem download imediato. Tem uma intermediação. Na rede local, eu instalo um serviço chamado AWS Storage Gateway, que vai fazer um meio de campo com S3, tá? Então, para o pessoal da rede local, vai continuar aparecendo que eles estão usando lá o Drive T, Drive S, usando protocolos como o Network File System ou o SMB. Um desses protocolos clássicos aí, parecendo que eu estou armazenando meus arquivos localmente. Ele faz um cache local, sim, mas em algum momento ele vai comunicar com o S3 através da web, e aqui tem algumas possibilidades de conexão aí, pode até ser um Direct Connect, mas aqui para questões de custos, vamos considerar que foi uma VPN, tá? Uma Virtual Private Network, para não ter uma conexão dedicada que custa mais caro. Então, usando o S3 e o Storage Gateway, eu conseguiria fazer uma solução para armazenamento. Com isso, como a criação do S3 não necessita que eu informe nem sistema operacional, nem espaço inicial, ele vai crescendo de acordo com a demanda. Eu crio basicamente um bucket, um balde, que vai ser um folder lá no final das contas. E ele vai crescendo de acordo com a demanda. Quanto mais arquivo eu jogo, mais ele vai precisar de armazenamento, mas ele cresce elasticamente e eu pago, claro, pela quantidade armazenada. Mas isso me permite ter o espaço em disco virtualmente infinito, tá? Porque ele vai crescendo de acordo com quanto mais arquivos eu tenho. Uma outra característica bem legal do S3 é que eu consigo configurar um backup lifecycle. Ou seja, eu consigo mudar categorias de disco, eu posso colocar primeiramente um disco que tem réplica, né, em mais de uma AZ, para ter uma acessibilidade maior. À medida que esses arquivos desculpa, vão ficando velhos, eu consigo configurar um backup lifecycle onde eu movo esses arquivos para outra categoria, tá? Categorias mais baratas de armazenamento. Por exemplo, eu movo primeiramente para uma categoria onde eu não preciso multi-AZ, eu tenho uma cópia simples do arquivo, e posso mover até para uma categoria que eu chamo Glacier, que é a nossa categoria de fita DAT, tá? Então tem sim fita DAT, aquelas antigas fitinhas DAT de armazenamento de backup,
lá no data center e eu jogo para uma categoria dessa para armazenamentos mais longo prazo ou arquivos que eu quero deixar lá por um bom período de tempo. Isso vai me reduzir os custos, tá? E esses custos podem reduzir bastante, pessoal. Veja que na categoria Standard, os primeiros 50 tera por mês, 23, não é nem 23 centavos, é 0,23 centavos por giga por mês, tá? Veja como o storage é bem mais em conta. Se eu jogasse para uma categoria, por exemplo, OneZone, que ele não tem uma réplica do arquivo, 1 centavo por giga. 1 centavo por giga. Se eu jogasse para o Glacier, 0,04 por giga por mês, né? Lembre-se que aqui estão falando por mês. E se eu jogar para um Glacier Deep Archive, que eu sei que eu não vou precisar desse arquivo por um bom tempo, 0,00099 centavos por giga por mês. Então, os custos de storage dentro da nuvem são bastante interessantes. Acabam sendo, ao invés de eu ficar comprando disco, acaba sendo uma opção bem interessante de armazenamento na nuvem, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, para dar um contexto aí do que é que eu posso fazer na nuvem, achei interessante trazer esses 3 casos bem simples, bem básico do básico, mas perceba o seguinte, pessoal. Se eu fosse um aluno e eu saísse da faculdade só sabendo esses 3, eu só soubesse criar portal web na nuvem, banco de dados na nuvem, servidor de arquivos na nuvem. Eu só conheço, nem 10 serviços tem aqui. Tem 4 do primeiro, mais o RDS 5, mais S3 e o Storage Gateway 7. 7 serviços. Só conheço 7 serviços AWS. Eu poderia montar minha empresa, começar a vender isso, virar um empreendedor, hoje, se eu quiser. E aí vou nas empresas aí, quer migrar teu banco de dados? Quer colocar teu portal web? Armazena para você. Joga aqui. Eu tenho minha conta aqui. E aí eu quebro ou crio múltiplas contas da AWS, ou seja, dá para fazer chover. Ou seja, queria eu, quando eu estivesse na faculdade, que eu soubesse disso. Lá com 19, 20 anos, quantidade de coisas que eu podia fazer aqui. Ou seja, vocês podem ficar ricos, se vocês quiserem, aqui em pouco tempo. Enfim. Então, falei 7 serviços. Ah, Charles, mas quantos serviços tem na realidade? Quando vocês abrirem o console lá, tem 176 serviços. 176 serviços. Ah, Charles, eu preciso saber de todos eles? Não, você vai aprendendo à medida que você vai progredindo. Tem outras categorias. Que outras categorias são essas? Tem a categoria de Machine Learning, tem o serviço de Machine Learning, tem o serviço de Inteligência Artificial, tem o serviço de IoT, Internet das Coisas, tem o serviço de Analytics, são outras categorias mais avançadas, mas podem começar pelo básico dentro do curso de Cloud Foundation lá do Academy, aí, com o professor Roberto, aí, que já tem classes abertas. Alguma pergunta, pessoal, antes de eu falar de créditos de pesquisa aqui para finalizar? Deixa eu ver se tem. O pessoal tá bem quieto aí na apresentação. Aí. Não sei se tem bastantes estudantes aí. Se eu fosse estudante e eu tivesse nessa apresentação aqui lá na minha época de faculdade, meus amigos, eu já estava descendo pergunta aqui, eu já ia sair hoje já fazendo um monte de coisa. Estão muito calados aí na IFSU. Bastante calados até. Muito bem, se não tem perguntas, vamos aos créditos de pesquisa. Para vocês, dentro de uma instituição de ensino, nós sabemos que tem muitas instituições fazendo pesquisa, qualquer tipo de pesquisa aplicada, certo? Em qualquer área da saúde, área de telecomunicações, área de machine learning, robótica, automação, a pesquisa precisa de recursos de hardware e software, certo? Comprar máquinas, precisa, né? Ela precisa investir em algum, ela vai ter um laboratório da pesquisa. Porém, o que muitas pesquisas ao redor do mundo hoje estão fazendo, ao invés de comprar aquela parafernália de hardware, software, ter que ter uma salinha lá dos servidores, eles estão utilizando, adivinha o quê? Utilizando a nuvem, certo? Então, se vocês quiserem ou já tiverem projetos usando a nuvem AWS, como é que funciona?
Aí não é pelo Academy, tá, pessoal? Um projeto paralelo ao Academy, chamado AWS Cloud Credit for Research. Como é que funciona? O projeto de pesquisa, a equipe da pesquisa já tem que ter uma conta AWS, ou seja, entrou lá no AWS Console, criou a conta, colocou um cartão de crédito lá que vai ser tarifado, seja da instituição, seja da pesquisa, seja do patrocinador da pesquisa, não sei, aí a pesquisa decide como que funciona o sponsor dela, né? Cada caso é um caso, mas ela já tem uma conta AWS. E ela já tem a arquitetura, aqui eu mostrei 3 arquiteturas bem simples. Ela já tem uma arquitetura do que é que ela vai usar na pesquisa. Seja um portal, servidor de banco de dados, sejam outras coisas, outros serviços. Enfim, cada pesquisa tem a sua arquitetura. Ela faz um cálculo de custos, por exemplo, para essa minha arquitetura, eu tenho 2 artefatos, a arquitetura e aquele cálculo de custos mensal. Eu posso entrar nessa página, no link que está aparecendo aqui para vocês, pages.awscloud.com, AWS, _cloud, _credit, _for research, tá? Preencher o formulário, novamente, você já tem que ter a conta AWS, você já tem que ter o diagrama da arquitetura e você já tem que ter o teu cálculo de custos mensal da arquitetura. Se você tem essas 3 coisas na sua mão, você pode entrar nesse link aqui, preencher o formulário, pedindo $5 mil, $1.000, não sei quanto que deu o teu cálculo de custos, para a tua pesquisa. O time da AWS vai fazer uma análise desses 3 artefatos, da tua conta, como é que está, da tua arquitetura, e do teu cálculo, né, com o descritivo da pesquisa, o que é que você está pesquisando. Se aprovado, você vai ganhar um token de $5 mil, $1.000, não sei quanto você pediu, vai entrar lá na tua conta, digitar esse token, esse código, essa string, e esse valor vai estar carregado lá para você, para utilizar na pesquisa. Tá? Ah, Charles, mas eu não conheço a AWS. Se você não conhece, nem se aventure em aplicar aqui, porque teu pedido vai ser rejeitado na hora. Ah, minha arquitetura está mais ou menos. Nem aplique. Ah, e o que eu faço se eu não conheço, se eu não sei direito? Vai lá para o Academy, faz o curso, aconselho 2 cursos iniciais, o Foundation e o Cloud Architecting, mínimo, tá? Com isso, você vai ter o conhecimento necessário para gerar a tua arquitetura e teu cálculo de custos e aí assim aplicar, tá? Então seria possível. O prezado Caleb Conceição tem interesse em usar uma instância F1 da EC2. Entendi que não tem esse tipo de instância no Brasil, verdade? Isso é um impeditivo para acessar o recurso para pesquisa? Depende. As instâncias do tipo F1, F1 é a nomenclatura que a gente usa para instância, tá, pessoal? Assim como eu mostrei ele XLarge, R3. F1 é um tipo específico de CPU, já processamento que a gente chama aí de high performance, tá? Que a gente não tem esse hardware em São Paulo. Mas tem esse hardware, por exemplo, na Virgínia, Estados Unidos, e acho que tem esse hardware, não sei, tem que olhar ali, estou chutando, mas vamos supor que tem esse hardware aí também em Tóquio, tá? Se você, professor da pesquisa, não tem um requisito porque às vezes tem esse requisito, tá? Que a tua pesquisa tem que rodar no país, o teu recurso de hardware tem que estar no país onde a pesquisa está rodando. Se você não tem esse pré-requisito, você pode pedir o crédito e instanciar teu servidor lá na Virgínia, lá no Japão, e está fazendo a tua pesquisa, está rodando lá. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, o que acontece muito, especialmente em projetos do governo, por exemplo, a banco de dados. Eu não posso chegar num projeto de governo e falar que meu banco de dados está sendo criado em Dubai. Aonde estão os dados dos cidadãos brasileiros? Está lá em Dubai. Está no database em Dubai. Não passa. Não passa. É pré-requisito que a gente chama de data sovereignty. O governo tem que ter a soberanidade, não sei como é que fala isso em português, sovereignty. Ele tem a soberania. Ele tem que ter a soberania sobre os dados. Então, eu não posso ter um requisito não é requisito técnico, é requisito de policy, que eu não posso.
Se tua pesquisa não tem um requisito de policy que eu não possa rodar uma F1 na Virgínia ou em Tóquio, roda lá, o teu servidor está rodando em Tóquio e toca o barco na pesquisa, sem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum, só tem que enviar a arquitetura e quanto vai custar, né? Quanto custa tua F1 por mês? Você vai ter que rodar ela 24 horas? Às vezes não, né? Às vezes, não, eu só vou precisar de 4 horas por mês. Faz esse cálculo, manda para nós analisamos, se tiver sentido, seguindo os créditos. Tá bom, professor Caleb? É nesse site aqui, mas você tem que submeter lá, tem que mandar a tua arquitetura e tem que mandar teu cálculo de custos, tá? Mas daria para fazer sim. Muito bem, pessoal, acho que de conteúdo para vocês aí que eu tinha era esse, tá? Para hoje aí. Vou abrir para perguntas e respostas aí, qualquer coisa que vocês queiram saber, ou do Academy, ou de pesquisas, ou da AWS em geral, que eu possa ajudá-los a clarificar aí, estou aqui, estou à disposição. Ok. Obrigado, Charles. Muito bom. Uma aula para nós aqui de AWS. Como o Charles comentou, o IFSU é uma instituição parceira da AWS, né? Especificamente eu fiz as certificações e estou ministrando essas disciplinas, esses 2 cursos que o Charles comentou como disciplinas de tópicos especiais, né, no nosso curso superior. Então, nós já ministramos uma classe da disciplina mais introdutória e pretendemos repeti-la agora nesse segundo módulo e depois abrir uma para arquiteto, né, para criar uma base para depois conseguirmos formar uma primeira turma de arquitetos e além do conhecimento, que é o mais importante, como o Charles comentou, preparar essas disciplinas, automaticamente preparam vocês para a certificação. E aí, nessa eu vou fazer algumas perguntas aqui, Charles, que, como tu viu, nosso público está meio tímido aqui, mas eu tenho várias perguntas que eu sei que eles querem saber, então eu vou ajudá-los aqui. Vamos lá. Uma coisa que surge até na classe, assim, o pessoal tem curiosidade, assim, mas o pessoal começa a ir para o YouTube, estudar sobre a certificação, e aí já cai falando coisas muito boas sobre certificação, e sempre tem aquela turma do, certificação não é importante, o importante é tu saber na prática. E aí eu brinco com eles assim, eu digo, olha, não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? Certamente tu só com uma certificação, não quer dizer, o mercado não vai te enxergar como um grande especialista, porque tu não tem uma mínima vivência prática. Mas o contrário eu acho extremamente perigoso também. Os caras dizem, mas eu faço isso há 10 anos, né? Não tenho certificação. Cuidado, porque tem uma grande chance de estar fazendo há 10 anos errado, né? Então, experiência sozinha, né, não garante que tu faça as coisas da forma como o fabricante daquela tecnologia diz que tu deve fazer, ou que tu segue as melhores práticas, ou que tu tá, assim, já aconteceu, já vi casos, assim, não só da AWS, mas também da AWS, de pessoas usando a tecnologia, não digo de forma errada, mas ineficiente em termos de custo, por exemplo. O que para o cliente de quem formou essa arquitetura é um péssimo negócio. Ele está pagando mais do que poderia estar pagando, né? Ele está achando que aquele serviço é menos eficiente do que ele... O custo é alto pelo que ele presta, né? E isso, então, acaba criando essa situação onde acho que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender. Queria que tu, não sei se essa é a tua opinião também, mas de repente trazer algum outro elemento para nós dessa discussão certificação versus experiência e como é que isso aí, como é que tu enxerga isso? Legal, bastante relevante, professor, corroboro sem dúvida, e é uma questão que dentro das nossas palestras, aí, até antes da pandemia, a gente costumava visitar muito os campi e fazer apresentações para os alunos, e uma pergunta era recorrente, Charles, eu estou aqui há 4 anos, 5 anos dentro da faculdade, aqui no semestre que vem eu estou indo para o mercado, e estou desesperado porque eu não sei se vou conseguir emprego, qual a dica? O que eu faço, né, para maximizar meu potencial? E aí, assim, a dica que a gente dá pela experiência, e até se puder depois, se puder colocar a tela aí também, eu tenho alguns dados aí para mostrar. A certificação, pessoal, é uma prova, né, que vários vendors, não só a AWS, mas vários vendors, tem uma provinha que você vai lá e faz a prova, tá? E se você passar, você ganha um aval do vendor que você conhece aquela tecnologia. E aí eu falo para o pessoal, veja, aqui está uma pesquisa que sai todo ano, até sair a de 2021, para você pegar a de 2021, com as top 15 certificações do mercado, que mais tem os melhores salários, tá? Não só no Brasil, mas no mundo.
Tá? E aqui nessa lista tem certificações, claro, da AWS, tem certificação da Cisco, tem certificação da Microsoft, certificação da Google. O que eu falo pro pessoal? Pessoal, que é o que o pessoal lá fora faz, tá? As instituições já, países aí como Japão, Coreia, Austrália, Canadá, já é assim. Os alunos saem não só com o diploma, mas escolhe umas 3 dessa lista aqui e sai com o diploma mais umas 3 certificações dessa embaixo do braço. Eu fiz aqui em vermelho 2, que são as 2 que o professor falou aí, que o IF-Sul está lecionando. Na segunda posição aqui está a AWS Cloud Architect. E na 8ª posição está a de Cloud Practitioner. Tá? Como maior número de oportunidades de emprego e melhores salários. Então, minha dica é, tirem as certificações, atualizem, se vocês não têm ainda esse carinha aqui, o LinkedIn, hoje o currículo é aqui, pessoal. Atualizem lá a universidade que vocês estão se formando, coloquem as certificações lá na lista, tem uma seção do LinkedIn chamada certificações, coloquem lá. E o que vai acontecer? O empregador vai conseguir te achar. O empregador vai conseguir te achar porque adivinha o que ele faz? Ele chega aqui, ele filtra. Ele quer uma vaga ele tem uma vaga de arquiteto AWS. Ele filtra quem no mundo do LinkedIn tem a certificação. E quem tem, o empregador vai contatar. E aí eu brinco, pessoal, atualiza o LinkedIn com as certificações, outro dia você acorda de manhã e vai ter lá umas 3, 4 ofertas de emprego, aí você escolhe onde você quer trabalhar. É assim, é isso. É essa a importância da certificação. E aí, dentro do currículo, hoje o professor comentou aí que dentro do IF-Sul vocês estão trazendo como matéria cursos de extensão, acho, né, professor? Mas uma outra possibilidade seria, por exemplo, não sei como é o currículo de vocês da análise de sistemas ou engenharia da computação, seria como eletiva, uma matéria eletiva de 40 horas, 60 horas, onde eu consigo fazer um Cloud Foundation, Cloud Architecting. E se eu ver como interessante, fazer a certificação. A certificação é importante mencionar que quem aplica a prova não é a AWS, é uma empresa terceirizada, Personview ou PSI. Tem um custo lá da prova, tá? Tem um custo lá de $100 para cada tentativa. No Academy você consegue um desconto de $50, mas o outro pequeno investimento ali de $50 é teu. Então certifique-se que você vai lá e vai passar na primeira. Então os cursos do Academy já são preparatórios para a prova. O professor Roberto aqui tem mais material para vocês, simulados que vocês podem treinar, bootcamps e a própria presença do professor Roberto, que conhece em detalhes essa prova, ele já fez. Ele consegue passar dicas preciosas aí para vocês. Então seria essa a importância aí que eu vejo, professor, e a possibilidade aí que os alunos têm em mãos. Não sei se era mais ou menos nessa linha aí que você estava pensando. Perfeito. Só complementando, a gente também está, na verdade, que a gente já fez foi como uma disciplina de tópicos especiais, né, no curso de Engenharia de Controle e Automação, e agora nós vamos continuar ela como uma disciplina optativa. Né? A gente Legal. não fez ainda como extensão, ainda estamos pensando se vamos disponibilizar dessa forma. Legal. Tem uma pergunta do Caleb aqui também. Caleb, artigos já publicados ajudam na decisão da AWS em apoiar uma pesquisa? Tem um linkzinho lá, sim, para colocar mais dados da pesquisa, artigos, e com certeza vai ser levado em consideração, sim, professor. Vou te dizer assim que a área de abrangência afeta um pouco. Por exemplo, vamos supor agora na época de pandemia, Covid e tal. Se é uma pesquisa nessa área aí e a tua descrição lá está muito clara, o problema que você está tentando resolver, sem dúvida a análise dessa submissão aí, esses detalhes são levados sim em consideração. Não é a minha equipe que faz análise, tá? Na verdade, não é nenhuma equipe no Brasil que vai fazer uma análise. A gente ainda não tem um time de análise brasileiro. Às vezes eles mandam alguma coisa, alguma pergunta aqui para algum profissional específico, mas não tem um time de análise dos créditos aqui no Brasil. Ele vai para os Estados Unidos, vai para Seattle, onde vai ser analisado. Mas sim, esses detalhes de artigos publicados ajudam sim, podem ajudar. Se tiver em inglês, né, pessoal, lembrem disso. O pessoal lá não sabe português. Cuidado com isso. Legal. Boa. Assim, só para complementar essa parte dos créditos, eu acho isso muito importante para nós, quando realizamos pesquisa, porque às vezes é o que o Charles comentou, vai criar uma salinha lá na universidade, colocar um monte de máquina, aquelas máquinas vão ficar obsoletas, quem é que dá suporte naquilo, aí queima, ainda mais nós com instituição federal tem um recurso para comprar, mas depois a gente não tem recurso para manter aquilo, né? Então, assim, segurança, né, professor? Segurança e uma outra questão, né? Às vezes, por mais que a gente tenha 2, 3 servidores de um porte bom,
Às vezes a gente, para testar uma pesquisa, ela requer uma arquitetura que envolve muitos elementos e seria caríssimo montar esses elementos. Então, eu acho que essa possibilidade de usar a infra da AWS, que é uma infra que suporta serviços de escala mundial, Netflix e vários outros serviços assim que tem uma demanda absurda por recurso computacional, storage estão ali dentro. Então, tu conseguir montar uma arquitetura que tu consegue dizer que ela está no mesmo nível do que esses serviços de primeira linha, para fazer uma pesquisa, eu acho que é um diferencial muito grande. Né? Um problema que a gente encontra, às vezes, para fazer pesquisa é que o cenário de teste que a gente usa para validar a pesquisa que foi feita, ele é fraco, ele não é representativo da realidade. Então, esse é um ponto bem importante, muito legal isso. Faz sentido. Certamente estaremos usando isso na sequência. Só tem mais 2 perguntas aqui, Charles. Eu sei que tu tens compromisso agora já na sequência. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode jogar também. Pode digitar, sim. Mas ali sobre uma coisa que os alunos colocam, assim, quando eles têm um primeiro contato com aquelas contas que tu mostrou ali de qual é o custo da infra AWS, né? Tem 2 coisas que me chamam a atenção ali. Uma é que, assim, por default, a pessoa que está aprendendo, assim, ela não tem uma visão muito clara quando a gente fala, é multi-AZ. Cara, daqui a pouco o multi-AZ, nem tu gastando dinheiro tu consegue, porque tu não tens outro prédio geograficamente distribuído com um link de alta velocidade que sincroniza aquilo em tempo real. Então, assim, o custo para tu ir para o multi-AZ é tu construir um novo prédio, ou tu alugar uma sala e ar-condicionado e segurança. Às física. Vezes inviável, né, professor? Imagine eu ter 2 data centers para a instituição, para minha pesquisa. Ou 3, né? Ou 3, essa salinha que você falou agora, multiplica ela por 3. E aí se preocupa com segurança de acesso físico, com uma série de outras coisas, o custo de ar-condicionado, enfim. E aí, e o outro lado que eu vejo que o pessoal se atrapalha, e de repente pode falar um pouquinho para nós, que é o TCO Calculator que tem na AWS, né? Porque assim, uma coisa, qual é o meu custo? Meu custo é comprar a máquina, mas comprar a máquina, se tu colocar na planilha, é um dos menores custos que tu tem, né? Se tu for falar de um Oracle, o custo de licença é altíssimo. Se tu for falar de ar-condicionado, armazenamento, o treinamento do pessoal que vai manter aquilo, né? E o salário das pessoas, dos técnicos que vão ter que estar lá para manter. Quando tu compara isso a um serviço gerenciado em nuvem, né? Tudo isso vai embora. Claro, a nuvem tem diversos níveis de serviço. Tem desde uma EC2, onde tu consegue ter um maior controle, cuidar do sistema operacional, mas tu pode, como a gente colocou ali, pegar um RDS, que patch do sistema operacional, por exemplo, já está com a AWS. Então, tu consegue diminuir a quantidade de pessoas que tu tem dedicadas para aquilo. Cortar o operacional. Tem uma ferramenta para a gente fazer isso, né? O TCO, Calculator. Isso, até no curso do ACF, né, pessoal, que é o Academy Cloud Foundation, no módulo 2, antes de começar a criar instâncias EC2, você vai aprender a calcular o custo. Você vai entrar no que nós chamamos de TCO, que é o não o TCO, na verdade, é o Monthly Calculator. O TCO é outra calculadora. O TCO é o Total Cost of Ownership, onde nós levamos em consideração alguns inputs desses que o professor falou, como, por exemplo, a mão de obra operacional para cuidar do professor. Para cuidar do equipamento. Claro que é uma estimativa muito high level, porque custos como eletricidade, segurança, é difícil prever. A gente faz uma estimativa high level no total cost. Mas a Monthly Calculator, que é o que vocês vão aprender no módulo 2 do curso do ACF, é você calcular, escolher o serviço da tua arquitetura. Então, ali, por exemplo, vamos pegar a arquitetura do portal web, que eu selecionei os 4 serviços, né? E aí eu fiz ali uma simulaçãozinha. Aquela simulaçãozinha ali no que nós chamamos de Monthly Calculator, que é um portal web público, que você pode ir lá de antemão e fazer a tua simulação de preços. Você escolhe a máquina e tal. Então, não sei como é que está de tempo aí, professor, mas talvez a gente pudesse até entrar aí na Monthly Calculator online. Tá tranquilo. Vamos entrar aqui então, não vou compartilhar aqui, compartilha minha tela aí só. Eu tenho que colocar o browser que está no meu PowerPoint. Deixa eu voltar aqui no StreamYard. Vou dar um stop share screen, vou dar um share. Vou dar para o meu browser. Cadê ele? Só achei aqui, screenshot. Só achar o meu web browser. Cadê o Chrome? Tá aqui. Que vai aparecer. Tá. Boa. Entendi. Deixa eu ver, devem estar conseguindo ver aí.
Beleza. Então aqui, pessoal, é o portal que nós chamamos da Monthly Calculator. Então, aqui do lado esquerdo nós temos o serviço, né, EC2, S3 e a RDS. Vamos pegar o EC2 e a RDS, né? Aí eu escolho, claro, a região pode afetar no preço. Por exemplo, se escolher rodar a minha máquina virtual em São Paulo, pode ser mais caro ou mais barato, dependendo da máquina que eu pegar, tá? Mas vamos supor, vamos pegar São Paulo. Vamos pegar São Paulo aqui, e aí vou escolher o meu Instance Type. Então, quando eu venho aqui no Instance Type, pessoal, ele vai abrir a tabelinha aqui, e aí, ó, o que ele coloca aqui, ó, quantidade de CPU, quantidade de memória, né? E o I/O em gigabits aqui, se fizer diferença. E o meu custo por hora, tá? Então, esses nomes aí que eu coloquei, então vamos pegar lá, o professor mencionou a F1, que é uma instância bastante cara, até nem sei se ela tem nessa lista, a gente chama essas instâncias de autoprocessamento, chama de INF, que são essas aqui, ó, tá? Essas instâncias aqui, ó, tendem a ter um preço por hora mais caro. Tá vendo aqui como ela já tem um preço significante? Se eu pegar essa instância aqui, por exemplo, ó, 7,8 dólares por hora, faz a diferença. Como é que eu vou, né, para minha pesquisa? Mas, olha isso aqui, pessoal, são 96 CPUs. Isso é um absurdo, sabe? Quando que eu conseguiria montar um laboratório com instâncias desse tipo? É complicado. Para, às vezes, rodar 1 hora, 2 horas de job. Eu não vou comprar uma máquina dessa, eu vou utilizar 1 hora, 2 horas, 3 horas na nuvem para fazer o meu processamento, chegar nas minhas conclusões e desligo a máquina. Né? É essa a pegada da nuvem. Mas voltando à calculadora, então aqui eu escolho o hardware e olha aqui em cima quem que eu escolho aqui, ó, o sistema operacional. Isso aqui vai me fazer a diferença, certo? Se eu estou pegando ali um serviço Windows ou se eu estou pegando, voltando na lista aqui, ou se eu estou pegando um Red Hat, eu tenho que considerar o custo da licença, né? Claro, se eu for pegar as instâncias básicas de Linux aí, o Ubuntu ou até as instâncias free, aí vai me dar uma reduzida considerável, mas eu consigo simular, o que eu quero dizer, eu consigo simular muito claro. Vamos pegar aqui para esse cara o Windows e vamos pegar uma instância mediana aqui, sei lá, uma C3. Vamos pegar uma instância parruda aqui, pronto, ó, essa aqui, ó. Vamos pegar uma 24 large, ó, gigantesca aqui, ó. Mas eu consigo, de antemão, prever quanto vai custar. Não esqueçamos, né? Não esqueçamos, e vou escolher, claro, se eu estiver fazendo load balancer, é uma instância, são 3, são 4, quantas são? Vamos considerar uma, para começar a brincadeira. Não esqueçam de considerar espaço em disco, né? Porque nenhuma máquina roda sem file system. E aí, claro, você tem que considerar o file system. Às vezes eu vou gerar por exemplo, tem arquivo de log, dependendo do software que eu vou estar rodando, que vai exigir disco. Não esqueça de colocar o teu disco ali na equação, tá? Mas eu coloco ali e ele vai fazer a estimativa para mim. Então, ó, já colocou ali, ó. Nesse caso aqui que eu escolhi uma instância extremamente parruda, com 96 CPUs, é 7.378 mil dólares por mês. Não tem escapatória. Mas o disco ali, ó, vai para 8 conto. Mas você prevê isso de antemão. Antes de você rodar essa máquina aí em São Paulo, com poder computacional gigantesco, você sabe de quanto vai vir a bronca para você no final do mês. E aí você calcula, eu tenho isso no meu budget da pesquisa ou não? Ou quanto que eu vou ter que pedir para a AWS me ajudar nessa pesquisa? Né? Então, a Monthly Calculator ajuda muito nisso. Tá? Aqui eu peguei a EC2, que é a que mais a gente usa, mas o mesmo cálculo eu consigo fazer para banco de dados, né? E aqui vai fazer a diferença quando eu pegar aqui o engine do banco de dados aqui. Eu tenho o SQL Server, o Oracle. O Oracle é legal aqui, pessoal. Aqui eu tenho esse BIOL, que é o Bring Your Own License, ou seja, às vezes eu já tenho minha licença, eu comprei por fora, eu comprei de repente numa promoção da Oracle, ou tem, por exemplo, instituição de ensino, que conseguem um desconto na licença do Oracle. Eu consegui pegar esse desconto da licença e rodar o hardware na nuvem? Opa, dá também. Tá? Aí eu escolho essa opção aqui, que eu estou trazendo minha licença de software. E aí, claro, na hora de instanciar a licença, vai me pedir lá o número da licença lá de vocês da Oracle, e você roda essa instância. Então, a Monthly Calculator você aprende lá no módulo 2 já, porque ela é importantíssima, não tem como fugir dela, tá? Faz toda a diferença aí para vocês que estão entrando nesse mundo da nuvem. Clarifica um pouco, professor? Não sei se será mais ou menos muito bom, Charles. Legal. Uma última pergunta, Charles, para a gente encerrar aqui. Amanhã nós temos o nosso workshop de segurança, né? Então, oportuno a gente falar só uma palavrinha tua de segurança, assim, o pessoal também costuma ter essa dúvida, assim, do tipo,
tem dois extremos errados, assim, né, ilusões que o pessoal tem quando se fala de segurança em nuvem, né? Uma é que a nuvem vai resolver todos os problemas de segurança, né, inclusive do teu código que tu subiu para a nuvem, né? Isso obviamente não é verdadeiro. E outra é que a nuvem não te dá nenhuma segurança, ou seja, tu vai ter a mesma coisa que tu rodar num servidor teu, né? E na verdade, a segurança na nuvem, ela é variável de acordo com o serviço que tu contrata. Então, se tu pudesse falar para nós um pouquinho, assim, bem alto nível, de como é que é a segurança no ambiente nuvem. Bacana, bacana. É primordial, né, professor? Não tem como falar, segurança é sempre o tópico número 1 aí nas discussões. Dentro da AWS, nosso modelo de segurança é o que nós chamamos de segurança compartilhada. Então, a gente fala que é assim, a AWS é responsável pela segurança da nuvem. O que é isso? Nós somos responsáveis pela segurança da nuvem, dos data centers. Eles são secretos, tem lá os seguranças, tem as câmeras de vigilância, ninguém vai conseguir entrar lá, tal, segurança da infraestrutura de nuvem. E o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Então, nós precisamos dar todo o ferramental para ele que ele consiga aplicar essas configurações de segurança. Só que aí o que acontece? É uma faca de dois gumes, porque vamos pegar um serviço simples, eu mostrei ali a S3, tá? Que é um bucket que eu consigo jogar arquivos. E esse bucket, aí vamos supor, eu criei um bucket, eu criei um repositório chamado meus arquivos, minha empresa arquivos. E esse bucket, ele tem uma configuração que eu, cliente, eu, customer, eu tenho a opção de dizer, eu quero esse bucket público ou privado. Tá? Essa é a minha opção. E aí, eu coloco esse bucket público. E por que eu tenho que ter esse bucket público ou privado, né? Ou por que a AWS permite que o meu bucket seja público? Porque algumas vezes você quer, por exemplo, se eu subir nesse bucket S3 arquivos HTML, eu consigo criar nele um website estático. Porque ele tem a feature de ser HTTP. Então, a possibilidade de eu criar o meu portal web é eu criar simplesmente um bucket S3 e colocar páginas HTML. Então, por isso que ele precisa ser público, porque eu quero que aqueles arquivos sejam acessados a público. Porém, se eu crio esse bucket como cliente, coloco ele público e aí subo uma planilha de salários dos meus funcionários, o mundo tem acesso. E aí vai a notícia, falha de segurança AWS. Clientes conseguem acesso aos salários da empresa que estava usando a AWS. Sim, mas é porque o camarada, na parte dele, que ele tinha que deixar o bucket privado, ele colocou como público. Então, é o que nós chamamos de segurança compartilhada. Nós provemos os meios, provemos as best practices, até que hoje, eu usei o bucket S3 porque é clássico, sempre sai na mídia. Tanto é que hoje, para eu tornar o meu bucket público, eu tenho que clicar mais de 8 checkboxes diferentes para tornar ele público, já para dificultar o camarada não fazer por erro, por mistake, por descuido. Se ainda assim ele fizer, ele realmente clicou em todos esses botões e quis fazer público. Mas é o que nós chamamos então de segurança compartilhada. Da mesma forma, patch de sistema operacional. Se eu criei uma EC2, escolhi o Windows e a Microsoft lançou um patch de segurança, é responsabilidade do cliente aplicar esse patch de segurança. Nós provemos os meios, facilitamos as formas dele aplicar esses patches em todas as máquinas da conta dele. Eu posso entrar no AWS Config, aplicar esse patch de maneira em bulk, né, em bolo, não sei como é que chama isso em português. Então, nós provemos os meios, mas a responsabilidade fica a critério do cliente. Então, é um modelo de segurança compartilhada. Joia. Charles, eu sei que tu está em compromisso em 15 minutos, não vai dar nem para tomar um café aí, mas te agradeço muito compartilhar um pouco dessa tecnologia muito legal que é a nuvem conosco, né? Já agradeço pela parceria também com o IFSU, né? Já temos bons frutos aí, teremos muito mais na sequência. E obrigado pelo teu tempo em compartilhar conosco aqui, fazer o nosso evento mais rico. Obrigadão. Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite, parabenizo vocês do FSU, temos aí um professor prata da casa, aliás, são muito sortudos e ter um professor ninja aí com vocês, que conhece o material a fundo. Aproveitem esse material aí, é um material de qualidade, esse é material que não é usado aqui só no Brasil, mas outros estudantes do mundo inteiro têm acesso a isso, vocês aí na IFSU têm acesso. Então, parabéns e fico à disposição aí para qualquer outra oportunidade. Obrigado, professor. Joia, obrigado, Charles, abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau. Até mais.